Olá, é sempre tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. O programa de hoje está especialmente dedicado à geração 50 a mais. Nós vamos relembrar o mar de lama que assolou os aposentados do Brasil. O fato saiu da mídia, mas continua doendo na mente e no bolso dessas pessoas. O marketing digital nos traz orientação para desenvolver conversas produtivas, ativas através do WhatsApp. E vamos entender por que a medicina tradicional chinesa consegue tratar pessoas doentes desenganadas pela nossa medicina ocidental. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. A nossa sala de visitas hoje reúne duas mentes brilhantes. A nossa estrategista digital, Fernanda Chaves, muito boa noite. Boa noite, Cris. Ótima semana para todo mundo. Assim seja. E o nosso consultor jurídico, o doutor Ricardo Limonde. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, telespectadores. De bem com a vida. Que ótimo. Já estávamos recebemos duas reclamações. Que o senhor não vinha mais. A nossa fiel espectadora é a terapeuta Diana Vicari e uma filósofa, ex-professora Francesca Mus, pediu que nós lhe passássemos os nomes, porque o doutor Ricardo não veio mais ao programa. Não, ele vem, é que o doutor Ricardo é membro do Tribunal de Ética da OAB e também atende pessoas no Brasil inteiro. Então, quando ele não está no estado, ele não vem ao programa, simples assim, mas é o nosso colunista eterno. Doutor Ricardo. Obrigado pela audiência, né? É verdade. Da deferência, né? Que eu fico verdadeiramente feliz quando a gente recebe esses comentários, porque são comentários genuínos e a gente percebe que a nossa sala de visitas, ela não é, ela realmente é uma sala que acolhe esses anseios e essa necessidade de informação que só o De Bem com a Vida passa, né, doutor Ricardo? Sim, só de bem com a vida. Não, mas agradeço, sim, né? Pela deferência, assim, pela lembrança. Olha só. Todas. Tem um assunto que a gente não agradece. Esse mar de lama que vitimou aposentados no Brasil, onde foram sacados valores das suas aposentadorias, ele simplesmente saiu da mídia, mas não saiu da dor, continua doendo no bolso e no coração deste povo contribuinte. Deixa eu reapresentar o doutor Ricardo, aliás, o senhor me perdoe essa interrupção. O doutor Ricardo é advogado, especializado em direito de trabalho e previdenciário, e, como eu disse, membro do Tribunal de Ética da nossa OAB Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo. Olha, o salário é uma coisa impenhorável, ninguém pode mexer, mas mexem no salário do aposentado e não é a primeira vez, né? Que se tem desconto ilegítimo, né? Faz a pessoa que sofreu o desconto ter que ela abrir aplicativo. E às vezes os descontos são valores muito que não se percebe muito às vezes. Pequenos, né? Mas assim no bolo, no geral, enriquece, né? Daí tem desconto ilegítimo de associação que tu nunca fez parte, de sindicato que tu nunca fez parte, e às vezes erro do governo mesmo, né? Pode ter um desconto por erro do banco também. Então, são essas coisas que a gente na vida, e ouve na justiça o dano moral quando se pede, olha, é um mero de sabor. Simples assim. A gente ouve isso, tem decisões que a gente... É um mero de sabor da vida. Não seja um dano moral. E o que cabe, o que essa pessoa pode fazer diante desse descaso? Olha,
Se for buscar uma ação na justiça, ela tem que voltado para sofrer um dano moral, porque realmente é um sofrimento, é uma coisa que tu não espera, isso aí te dá transtorno, né? Tem que fazer essa prova. Às vezes até um laudo psiquiátrico é bom, né? Porque tu tá sujeito, tá aberto a todo mundo invadir o teu rendimento. Uma coisa assim que tu não pode acreditar, como é que pode? Hoje na internet, com tudo que se tem na computador, se colocar um desconto onde tu não pediu, como é que se não se tem controle disso? É impressionante. Doutor Ricardo, deixa eu entender uma questão. Eu posso fazer o cancelamento lá dentro do aplicativo, mas eu, aposentado, não acessei o aplicativo. Ele automaticamente, esses descontos de entidades e sindicatos, eles deixaram de estar presente lá Não. nos descontos? Automaticamente, depois da descoberta? Não, isso que foi descoberto, o governo deu prazo, né? Até não estou a par assim, se já foi. Tinha um prazo para se devolver o dinheiro às entidades que fizeram o saque indevido. Mas daí, a entidade tem dinheiro para devolver? Tem saldo na conta dela para devolver? Se não tiver, não vai devolver. Daí, obviamente, o governo é responsável, né? Porque ele que gere todo. E tem que entrar com uma ação, eu, aposentado, preciso buscar um advogado? Eu buscaria porque não se limita a devolver. Não se limita a devolver. Eu acho que tem que buscar a indenização do sofrimento, da angústia da. Mesmo que o valor que tenha sido retirado sem autorização seja um valor pequeno, ainda a gente pode ter essa prerrogativa de uma indenização por danos emocionais? Pelos tribunais, bem pacificado. Agora, tem juízes que dizem que é mero de sabor. Mas cabe tentar, né? Tem que recorrer. Mas a gente... Mas, assim, é um direito certo, porque é o salário. Está no artigo 6º da Constituição, é garantia fundamental. Eu não consigo... Então, assim, tu atacar uma garantia fundamental é que nem eu ser preso sem ter participado. É muito grave. É muito sério. Mas é porque é R$1. É R$2. Não vamos dar bola. Exatamente o que o doutor Ricardo Limonge disse. Não importa o quanto, importa o ato. É um ato ilícito. Ninguém pode mexer na nossa conta bancária sem a nossa autorização. Doutor Ricardo, aproveitando a sua... Então, recorra, fique de olho no seu contra-cheque, nos seus recebimentos e veja se tudo está acontecendo como deve acontecer. Não dê margem ao azar, ou seja, acredita que tudo vai ser certinho. Às vezes não é. Então, você tem no direito uma forma de se defender. Só tem um esclarecimento. Pois não. Tem que cuidar, assim, o desconto que é feito indevido no benefício, ele vem debitado no extrato do benefício. Às vezes, tu tem uma manobra que o desconto sai na tua conta, um valor menor que entrou, porque teve daí o banco fez um convênio com alguém também que tu não autorizou. Coisa muito séria. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho no extrato, se entrou líquido aquele valor e se naquele valor já não veio abaixo. E até pode fazer uma colinha do valor e inclusive o valor depois da vírgula. Se centavos não importa, é seu, faça valer os seus direitos. Doutor Ricardo, aproveitando a sua presença aqui, as notícias relacionadas às finanças do Brasil são sérias, inclusive há comentários que podem vir a atingir a aposentadoria. Isso faz algum sentido? Isso tem algum fundo de verdade ou é mais uma narrativa que está sendo construída? Olha, tem várias coisas assim em pauta. Eu acho que o que está mais em pauta assim, para taxar assim, a população como um todo, não só aposentado, é a mudança das incidências tributárias na herança. Né? Vai modificar de uma forma vai ficar bem pesada. É o que todo mundo... Agora, é quanto? Isso não sabe. Vai ser quanto? Mas tem a fofoca, né? Que a gente ouve na internet. Exatamente. Pode ser mais, pode ser menos, mas é unânime. Vai vir uma carga pesada. Isso é uma situação. E automaticamente, se vai aumentar descontos previdenciários, eu imagino que não, porque já é bem alto. E não tem o risco de reduzirem o valor dos benefícios?
Não, Não tem como. não tem como. Isso é uma cláusula pétrea, é isso? Não tem como. Reduzir o valor aqui do benefício, não. Pelo menos uma luz no fim do túnel. Não pode, a lei não permite. Não pode. Tá bom. Falar em poder, que poder é esse que nós podemos ter, Fernanda Chaves, de poder manter conversas ativas no WhatsApp? Cris, quando eu falo conversa ativa, não é só tu chamar o teu cliente ou você que tem uma empresa chamar algum interessado. Conversa ativa, ela começa nos detalhes. Uma foto no perfil, deixar que o seu nome ativo lá, não só para quem salvou o seu contato. Se você tem uma empresa, a pessoa, no primeiro momento, ela está orçando, ela não vai salvar o seu contato no celular. Também é importante deixar o horário da última visualização ativo também. Por quê? Porque é importante saber se naquele momento tu está entrando em contato com uma empresa e ela está ativa. Às vezes a empresa não está usando mais nem aquele número ou está alguns dias afastadas e tu não consegue saber porque não aparece a notificação ali de horário. E também que eu considero muito importante para que tu consiga manter uma conversa ativa. Parece que não seria o ideal, mas o ideal é manter os tracinhos azuis ali. Leu a mensagem, o teu cliente, teu prospect, ele sabe que tu leu a mensagem, vai aparecer a notificação azul e ele vai entender que tu vai responder em algum momento. Aí é uma opção tua de responder ou não, mas deixar sempre a pessoa no limbo sem saber é muito ruim. Tem acontecido tanto isso da gente entrar em contato com empresas e aí as mensagens se apagam. Aí tu não conseguiu, tu não lembra, tu não agendou, porque tu tá no primeiro contato, se apagou o nome da pessoa se apresentando, porque tu colocou ali mensagens vistas para ser apagadas, aí tu não consegue mais se relacionar com a empresa, porque tu não sabe nem o nome da pessoa com quem tu falou, tu não sabe qual foi os acordos que vocês fizeram em um outro momento, e aí eu recebo muitas essas questões assim, mas é que eu não estou vendendo, era o meu melhor canal, mas não tem mensagem salva, não tem como tudo, notificação. Né, Fernanda? Demanda atitude e disciplina. Se você não tem atitude, não tem disciplina, não pode querer ter resultados diferentes. Não é isso? Isso, e em todos os momentos, né? E a ferramenta de WhatsApp hoje não tem uma empresa que possa me dizer que não é a melhor ferramenta que tem para vendas. Então, por que vocês não utilizam essa ferramenta para que realmente traga um contato com pessoas? Ela é para isso. E quando eu falo em conversa ativa, é realmente tu parecer ser uma pessoa ali. Ativa, e não apenas uma ferramenta que vai ali te dar informação e entender que tu precisa de um resultado. Não é a ferramenta que vai te dar o resultado, quem vai te dar o resultado é a tua ação a partir desses contatos que você está fazendo. Perfeito, e eu também vou dar uma dica valiosa para você que é empresário, empreendedor, profissional liberal. Contrate uma experiência que transforma positivamente. Dê uma oportunidade de trabalho aos representantes da geração 50 a mais. Faça esse teste e veja o quanto a sua empresa ganha em termos de relacionamento e eficiência. Eficiência continua no programa depois do nosso comercial. Voltamos e aproveitando a volta, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para a empresa banqueteira que faz eventos, arte de fazer delícias. Nós fizemos nós aqui do De Bem com a Vida proferimos uma palestra para a Confraria Meia de Seda e a Angelita e o seu time transformaram um coffee break em uma experiência gastronômica divina. Angelita e time da Arte de Fazer Delícias, nossa, o meu muitíssimo obrigado e a minha admiração pelo trabalho de vocês.
Mas nós temos festa no programa. A nossa mamãe está de aniversário. Vamos mandar um abraço, Nossa, Ricardo. 81 mais, já estamos atingindo cada vez mais, Beleza. né? A mãe assiste todos os programas, né? Que a gente vê e avisa, das reprises, tudo. Tá tudo. Hoje está de aniversário. Tá Então, o nosso complementando. abraço para Maria Mota Martins. Maria Mota Martins. Continue conosco. Você nos deixa muito feliz com a sua presença, a sua audiência. Venha, esteja sempre na nossa sala de visitas. E quem chegou na nossa sala de visitas é o nosso consultor em saúde, o doutor Antônio de Bortoli. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao De Bem com a Vida. Obrigado. Doutor Antônio, nós estávamos chamando no programa que, para nós aqui do Ocidente, chama atenção essa prerrogativa da medicina tradicional chinesa de conseguir atender pessoas doentes que são desenganadas pela nossa medicina ocidental. Que química é essa? Química. Como é que a medicina chinesa consegue acolher e possivelmente tratar esses casos mais difíceis, mais complicados? Alguns, né? Alguns, sim. Nem todos, mas existe um limite, vamos dizer assim, um limite biológico, né? Que depois de ultrapassado aí não tem muito o que fazer, né? Mas sim, enquanto a energia na pessoa, a espírito, a vida, se luta. Enquanto a energia, a vida. Quer dizer que existe um quantum de energia que nos permite viver Na teoria da medicina chinesa, todo mundo nasce com um X. um quantum de energia, e com o passar do tempo ele vai se esgotando. É consumo natural, vamos dizer assim, eu brinco que é a bateria do corpo, né? E ela tem um prazo de validade. E muitas vezes a pessoa adoece antes de vencer esse prazo. Isso não quer dizer que tu, por exemplo, tu pode nascer com uma energia suficiente para viver 90 anos. Mas agora está comemorando 81, então, né? E saudável. Dá mais o joelhinho mesmo. Não, isso aí Isso é um detalhe. mas não doente, filho. Não. Então, tu pode chegar aos 90 e um belo dia desliga. Venceu. Isso é o ideal, né? Esse é o ideal. Agora, no decorrer da vida, tu pode gastar essa bateria mais rápido. Por exemplo, não te alimenta direito, não descansa direito. Olha isso. Então, tu vai encurtando esse prazo. E hoje, com o avanço da medicina moderna, tu até pode chegar aos 90, mas com uma caixa de remédio, medicamento. Então, tu vai chegar, mas sem qualidade de vida. O projeto original é que tu chegue ao fim da tua vida saudável. Pois não. O pessoal, mas qual é eu me lembro muito uma vez no consultório, eu estava atendendo uma senhora e eu comentei com ela, disse, olha, eu quero morrer saudável. E ela me disse, mas que estupidez morrer saudável. Eu disse, e tu como é que tu quer morrer entubada numa UTI? Eu não. Ou dependendo, né, sem autonomia, Não, eu acho isso muito cruel. Doutor Antônio, toda vez que o doutor Ricardo Limoges vem ao programa, ele sempre diz que atuar, cuidar das questões jurídicas preditivamente é mais eficiente, mais barato e funciona muito melhor, não é isso, doutor Ricardo Limoges? Com certeza. Tudo que se previne é melhor, né? Em princípio, pode parecer que não, mas acredite, isso é muito verdade. A gente pode, doutor Antônio, levar esse princípio para a questão da saúde? Com certeza.
É aquilo que eu sempre digo para ti, na medicina chinesa, os orientais dizem que procurar um médico depois que está doente é o mesmo que cavar o poço depois que está com sede. Então, nós deveríamos procurar o médico enquanto estamos saudáveis. Enquanto está saudável, que há tempo de corrigir a trajetória para onde tu está indo. Mesmo É, antigamente, nas aldeias, o médico responsável ali, que trabalhava ali, ele tinha autorização das famílias de entrar dentro de casa, ele lá via a despensa, o que que tu está comendo, o que que tu está fazendo, teus hábitos. E ele, a obrigação dele era corrigir esses hábitos. bah, imagina hoje. Então, até é uma anedota que conta que quando um paciente dele morria, ele tinha que botar uma tabuleta na porta. Se morreu meu paciente fulano, quando a culpa era dele, porque ele não tinha prevenido. Imagina. Zócrates, tu para aí de comer docinho, que isso vai te fazer mal, hein? Tu vai ficar doente por causa disso. Se a pessoa não para, o problema não é meu, eu já fiz a minha parte, eu preveni. É mesmo que teus clientes lá que dizem, ó, não faz isso que vai dar problema mais tarde. O cara diz, tá demais. Então tá, o problema deixou de ser Mas o meu. problema não vai deixar de aparecer porque você acha ou não quer. Neste caso não existe achismo. Agora eu Mas estava aquela velha história, né? Eu sempre falo pro pessoal, a questão é que diabetes sempre acontece com o outro, com a gente não. comigo não. Tá? Artrite, isso é com o outro. Eu não tenho isso, então eu posso. Não, então eu posso comer isso aqui porque Comigo não vai, não comigo não vai vai dar problema. acontecer. Vamos imaginar que o doutor Antônio visitasse a casa do doutor Ricardo, ou a minha, ou a sua que está nos assistindo. Vamos fazer um jogo. Olhe para a sua despensa e veja, né, doutor Antônio, o que são alimentos saudáveis, o que são produtos alimentícios e aqueles outros que vão lhe trazer problemas. Nós não estamos lhe agorando, nós estamos prevenindo. Doutor Antônio, um princípio da medicina chinesa é que mente, corpo e emoção estão interligados. Se a minha emoção adoece, essa doença vai bater no corpo? Mais cedo ou mais tarde. Vai bater. Vai. Uma das causas da patologia na medicina chinesa é justamente isso, o desregramento emocional. Uma das principais, é uma causa interna, vamos dizer assim. Quando tu maneja mal com as tuas emoções, tu acaba adoecendo. Eu sempre gosto de trazer aqui para o De Bem com a Vida essas informações que a gente não tem acesso, né? Nós fomos criados para sermos bons profissionais enfim, mas a gente não foi orientado para cuidar das nossas finanças, da nossa saúde e do nosso patrimônio, né? Então, esse olhar, aumentar essa lente, com certeza vai proporcionar para que a gente fique cada vez mais de bem com a vida. Doutor Antônio, se para a medicina tradicional chinesa não existem doenças, como é que elas nos acometem e a gente não percebe? Não, para eles, a gente diz que não existem doenças, existem doentes. Há uma diferença. Porque a doença, ela acaba, quando tu conceitua a doença, é como se fosse um ente externo que acomete a pessoa, que atacou a pessoa. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um médico muito importante em São Paulo, e ele falando que se por uma fatalidade o câncer te acometer, como uma Não. fatalidade o câncer me acometer? Câncer ou qualquer outra patologia, qualquer outra doença é multifatorial, assim, tem várias Causas. envolvido, né? Questão emocional, questão nutrição, estilo de vida, fator climático, tudo isso influencia. E voltando, por exemplo, ao fator climático, agora é uma época de frio.
Eu me agasalho, eu não fico doente. Tu não te agasalha, tu adoece. Então, se o frio fosse a causa primordial de tudo, eu também adoeceria. O senhor nunca está doente? Me agasalhando ou não, eu adoeceria. Mas não, eu então, mas tu está doente pelo frio. Então, é o doente, não é a doença. Mas eu vejo que o senhor goza de boa saúde, porque eu não tenho. Eu lhe conheço o consultório há anos. O senhor tem mantido uma condição de saúde, né? Eu mantenho uma condição de saúde porque eu vou buscando sempre me manter equilibrado em termos de descanso, trabalho e descanso, dieta, né? O fator clima, muito importante. Agora é época de frio, tem que proteger a careca. O doutor Antônio ele chegou com um gorro, uma touca. Doutor Ricardo, a gente já está se aproximando no final. Eu queria que o senhor também deixasse um conselho para as pessoas, o que elas podem fazer para evitar esses problemas jurídicos que, quando acontecem, eles nos soterram. Bom, primeira coisa, eu fiquei preocupado se ela perguntasse o que eu tinha na despensa. Segundo, Nós vamos fazer uma visita na casa do doutor para Ricardo. não ter problema patrimonial, primeiro sempre a saúde, o bem maior, né? Porque se vai para um hospital, a gente gasta muito dinheiro. Plano de saúde, se gasta muito dinheiro. Então as pessoas às vezes fazem um plano de saúde e eles acham que estão imunizados. Não é bem assim. E o conselho do doutor disse tudo. Então, assim, a mensagem do doutor, ele encerra o programa por ele mesmo. Não, para encerrar o programa hoje, nós vamos pedir ao doutor Antônio de Bortoli que traga para nós uma ou duas frases de um poeta que ele curte muito, um poeta russo, Mayakovsky. Mayakovsky. Então, nós vamos encerrar o programa com essas palavras do Mayakovsky, agradecendo muitíssimo a presença da nossa colunista Fernanda Chaves. Doutor Ricardo Limoges, não nos abandone, as pessoas reclamam quando o senhor não vem. Eu desejo, então, uma semana muito feliz, muito plena, e encerramos o De Bem com a Vida com a palavra do doutor Antônio de Bortoli. Mais uma vez, crise é uma queixa muito constante na clínica, no dia a dia. As pessoas sempre me falam, não tô depressivo e não estou me sentindo feliz. Eu me lembro sempre desse poema dele, em que ele diz, um dos versos, não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? Para mim é esse sentimento que as pessoas carregam. Nós vivemos um momento da vida, da nossa sociedade moderna, da sociedade da telinha, falou TikTok, Instagram, todo mundo tem que estar alegre, feliz o tempo inteiro, rindo. Mas não é essa a verdade, não é essa, vamos dizer, o objetivo. Em resumo, os filósofos procuram, todo mundo procura, ninguém encontrou até hoje sentido da vida, porquê da vida. Mas ela está acontecendo aqui e No agora. presente. Então, se tu não está alegre, tu também não tem motivo para estar triste. Viva! O presente. De Bem com a Vida vai ficando por aqui.